vocês são sempre muito carinhosos na recepção de pessoas de fora da casa, e a gente se sente em casa, essa é a verdade. A gente sente o carinho, a gente sente o respeito, a gente sente a amizade, e são valores que a gente... São inestimáveis, esses valores, né? São valores verdadeiros que a gente leva para outro lado da vida. Então, sejam muito bem-vindos esta noite, uma alegria imensa estar aqui. Eu estava aqui falando para minha irmã que toda vez que eu passo na frente do CEVAC, e isso é até com uma frequência grande, eu sempre me sinto muito acolhido por aquele lugar. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, parabéns por todo, enfim, por um recomeço, né? Depois de 2 anos aí de afastamento de atividades, eu tenho certeza que vocês estão preparando esse retorno, se é que já não voltaram, né? Com muito amor e carinho para aqueles que procurarem o Centro Espírita, que é um espaço onde se aprende Espiritismo, alicerçado em Allan Kardec, obviamente, mas recebe a consolação para as suas aflições. E aí a gente começa a falar um pouco do tema, que é bem amplo, né? Porque falar de dores humanas, a gente abarca uma infinidade de sofrimentos, não só o que a humanidade teve que atravessar, mas outros problemas que a gente vem enfrentando ao longo da nossa existência, aqui, alguns com mais intensidade, com muito mais tempo, com mais experiência, outros que estão começando a caminhar, muitas vezes por determinadas situações que trazem dor imensa. Então, o assunto é muito amplo. Então, a gente vai focar, naturalmente, em alguns específicos, e que a doutrina espírita, né, através de vários conceitos, consegue não extirpar 100%, mas amenizar. É como se fosse um colchão amortecedor de uma grande queda. Quanto mais a gente vai entendendo os conceitos que a doutrina espírita nos oferece, a gente vai enfrentando com mais resignação essas dores e esses problemas que a humanidade enfrenta. Então, quando a gente fala de dores humanas, muitas das situações cotidianas nos vêm à mente, né? Com a pandemia, quantas pessoas não partiram deste mundo? E a perda de entes queridos é um dos assuntos que a gente trata na doutrina espírita, sob a ótica da imortalidade, mas a gente tem que fazer uma reflexão madura em relação a isso. Não dá para a gente simplesmente afastar a dor da perda de um ente querido. Vocês concordam? Porque a perda de alguém é uma dor inenarrável para as pessoas. Por mais que a gente compreenda que a imortalidade é uma realidade, que a vida continua do lado de lá, que as pessoas que se vão materialmente permanecem vivos, existe algo que é de difícil tratamento, que é a ausência física. A ausência daqueles que conviveram conosco, que nós amamos, que muitas vezes ombrearam conosco muitos dos aprendizados que nós tivemos e que, naturalmente, servem de apoio para nós. Estavam conosco e, por um desígnio divino, se foram. Agora, com a pandemia, com muito mais intensidade, eu confesso até a vocês que eu até parei de entrar no meu Facebook em determinados momentos da pandemia, porque como eu tenho muita gente lá, toda vez que eu entrava, a gente já estava isolado, já estava vivendo aquelas dificuldades do relacionamento humano no meio de um grande caos que nós estávamos inseridos. Aí você vai procurar notícia das pessoas pelas redes sociais e na minha página só aparecia despedidas. Né? Naquela timeline que aparece as informações das pessoas que a gente tem mais contato, só despedida de pai, de mãe. Eu conheço uma família que perderam 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, não dá para nós mensurarmos esse tipo de dor. Mas a doutrina espírita, ela foca em determinados conceitos que ajudam a gente a amenizar. Né? Ajuda a gente a passar pelo sofrimento da perda de entes queridos com muito mais resignação, com muito mais
coragem, né? Um outro entendimento. Mas nós vamos sofrer, né? Na nossa casa, por exemplo, nós estamos começando a trabalhar um assunto que é difícil ver no movimento espírita. Existem trabalhos que eu já tive acesso, mas de se estudar o luto do ponto de vista espírita, que é algo que precisa ser, né, compreendido. O espírita também vive momentos de luto, né, de sofrimento e de dor. E a gente precisa entender o porquê que isso é gerado. Nós somos humanos. Nós somos seres humanos, espíritos encarnados nessa experiência terrena. E a gente percebe que muitas vezes a gente se descola dessa realidade. E entender que nós somos humanos acima de tudo ajuda e facilita nesse processo. Quando a gente, por exemplo, se depara com determinados conceitos que o Espiritismo nos traz de como estimular a virtude em nós, a gente até para, né, e fala assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente desenvolve aquelas características do homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é um texto extremamente desafiador para nós, que estamos procurando desenvolver as virtudes em nós. E é difícil fazer isso, porque nós somos seres humanos, falíveis, cheios ainda de dificuldades e lutas íntimas, que nós trazemos de outras vidas e estamos nessa existência com determinadas experiências para que a gente aperfeiçoe essas virtudes. Porque em nenhuma casa, espírita ou não, ou algum templo religioso, ele não é formado por pessoas perfeitas, concordam? Hoje nós estamos já vivendo num mundo de regeneração. Eu confesso que eu não estou vendo um mundo de regeneração de verdade. Não do jeito que a gente aprendeu com a doutrina espírita. A gente percebe movimentos, né, que caracterizam determinados comportamentos das pessoas que já estão no mundo de regeneração, mas não conseguem vivenciá-los de forma plena. Porque muitas vezes nós somos subitamente levados a determinadas experiências que provam a cada um de nós em nossas capacidades. E muitas vezes sucumbimos. Não porque nós não somos capazes de fazer, porque nós estamos em aprendizado. É como na escola, né? A gente vai para a escola, aprende determinados conceitos, aprende determinadas matérias, faz a prova. Se for mal na prova, tem que refazer a prova, tem que fazer uma recuperação. E aí o professor tem que achar recursos para recuperar aquele aluno. Porque o professor responsável sempre vai se colocar sob a responsabilidade do desenvolvimento daqueles elementos. Porque essa é a tarefa do professor. E tentar resgatá-lo de todas as formas possíveis para conectar esse aluno, que é uma pessoa sem luz, a definição de aluno é um horror, né? Que é uma pessoa sem luz, mas fazer com que ele se conecte com aquele conhecimento. Assim é a experiência humana. Então, diante da dor, nós, espíritas, precisamos entender como lidar com elas. A perda de entes queridos é uma das expressões humanas que nos leva ao sofrimento. Pessoas que, por exemplo, enfrentam o preconceito. O preconceito também é um assunto muito amplo, que não é só preconceito de raça, né, de cor, e, enfim, de uma série de características humanas. O preconceito, ele existe em várias facetas da sociedade e a gente precisa encarar isso de uma forma madura. Porque a nossa percepção de vida, os nossos valores, a educação que nós tivemos, aquilo que a gente traz na bagagem do nosso espírito, interfere diretamente naquilo que a gente olha dos nossos olhos, que impressiona os nossos ouvidos, que leva a mensagem para o nosso cérebro, que é dirigido por um espírito, e esse espírito vai determinar os valores que nós vamos dar àquela experiência. O preconceito nasce, muitas vezes, do desconhecimento de determinadas realidades. De entender o que está por trás de determinados movimentos. Movimentos, eu digo assim, do ser humano, aonde ele está inserido, o contexto onde ele está vivendo, as situações às quais ele é submetido por conta de uma infinidade de situações. E a gente tem que fazer o quê? Compreender que nesse movimento
O espírita precisa ter um olhar criterioso, fraterno, amoroso, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente dissemina na sociedade. Vocês concordam? O espírita tem que ter consciência de que ele é um cidadão que está inserido numa sociedade e precisa agir segundo os ensinamentos de Jesus. E Jesus nos ensinou uma série de conceitos e lições que muitas vezes a gente não consegue expressar na nossa vida cotidiana. Não é fácil. Não é fácil ser cristão de verdade. Não é. Se nós formos levar em consideração o comportamento de Jesus durante o seu trabalho de pregação de 3 anos, que não apenas levou a mensagem, mas exemplificou através das ações, e muitas das vezes ele agiu segundo essa característica, né, de ser cristão, porque o cristianismo, a palavra cristão, tudo isso surgiu depois de Jesus. Jesus foi um espírito puro que desceu ao mundo para trazer uma mensagem revolucionária, que permitisse que as pessoas se conectassem com Deus através do seu esforço no bem e no amor. Jesus não fundou uma religião, ele trouxe uma concepção das leis de Deus, né? Adiantando tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. Ele não negou tudo aquilo que foi ensinado, que fazia parte da cultura judaica, mas ele avançou no conhecimento. Por isso que a gente entende que quando Jesus esteve entre nós, ele é a referência. Aquela questão 625 do Livro dos Espíritos, ela é extremamente importante. Né? Não para colocar Jesus num patamar ou num lugar inatingível. Muito pelo contrário. É o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia. Modelo a gente olha e copia. Guia, lembra quando a gente vai viajar para os lugares que a gente não conhece? A gente às vezes não tem que contratar um guia para levar a gente para um lugar desconhecido? Assim é Jesus, que nos leva, né, que nos conduz na experiência humana através do exercício do bem, do exercício do amor, da fraternidade, do perdão. E nós não vamos conseguir fazer isso o tempo todo. Mas a gente tem que começar. De algum modo, exercer as nossas faculdades espirituais no nosso dia a dia. Na família, no trabalho, no ponto de ônibus, onde quer que a gente vá, no supermercado. Seguir as normas e regras da sociedade. Levando em consideração que nós, enquanto agentes sociais do mundo, né, seres de relação, nós vamos levar, através do exemplo, a mensagem de Jesus e a mensagem do Espírito. Eu gosto muito de uma imagem que, certa vez, desculpe os barulhos aqui, que eu estou com a minha irmã do meu lado, e a gente divide a mesa. Uma das coisas que, certa vez, eu ouvi numa palestra, e eu achei não só muito sentido nisso, mas é a visão que a maioria de nós temos, né? Quando nós estamos no ponto de ônibus, por exemplo, sozinhos, num lugar extremamente perigoso, e vem uma pessoa, tá, aqui eu não vou citar gênero, não vou citar uma pessoa, e a gente se sente incomodado com a presença daquela pessoa que a gente nunca viu. Quando a gente vê a pessoa com a Bíblia debaixo do braço, né, parece que automaticamente o nosso inconsciente se conecta com algo espiritual e fala assim, nossa, essa pessoa deve ser alguém do bem. É claro que a gente não pode simplesmente achar que a pessoa está com a Bíblia, a pessoa é do bem. Porque às vezes a pessoa, né, a gente tem muitos lobos em pele de ovelha. Mas, enfim, o nosso subconsciente já se conecta automaticamente com a presença de uma pessoa que, aos nossos olhos, ou pelo menos na nossa percepção, vai fazer o bem. Então, isso, o que significa? Que esses valores interferem. Por isso que o preconceito, por exemplo, religioso, ele é pernicioso para a sociedade. Né? E a maioria das religiões, e aí o espiritismo, a gente tem que fazer uma diferenciação, né? Não tratar o espiritismo como mais uma religião, mas entender que o espiritismo é uma religião a partir da sua filosofia, porque nos conecta a essência divina ao pensamento de Deus através da compreensão das suas leis. Usa a fé racional.
utiliza de uma postura extremamente crítica, no sentido de não aceitar tudo como verdade, mas passar pelo crivo da razão tudo que nos chega. E as religiões, de uma forma geral, elas disseminam determinadas ideias que mais trancafiam as pessoas em determinados ideais, que muitas vezes não existem. E nós percebemos, através do conhecimento espírita, que o preconceito religioso existe, muitas pessoas sofrem a interferência de outras pessoas por conta disso. Sofrem, são vítimas do preconceito. É quando uma determinada estrutura religiosa entra no templo de outra para destruir esse outro templo religioso, porque não aceita os seus princípios teológicos, ou pelo menos os seus elementos essenciais da sua cultura, não está sendo cristão. Porque o único momento em que Jesus reagiu com energia, eu não estou falando que ele, saiu quebrando o templo, mas foi quando ele viu aquele mercado no templo de Jerusalém, ele expulsou as pessoas de lá. Disse, escuta, que bagunça é essa na casa de meu pai? Porque as pessoas estavam usando daquele espaço que era sagrado para coisas vis, para coisas materiais. E ele dá uma bronca em todo mundo. Ademais, toda a postura de Jesus, nas lições que a gente aprende nos 4 evangelhos, seguramente é de amor, de fraternidade, de perdão, de compreensão. E no ápice do seu sofrimento ainda, de sua dor humana, porque Jesus teve um corpo físico, ele ainda tem condições morais e espirituais de olhar para o alto e dizer assim, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. A gente até brinca, fala assim que o prêmio de todo cristão no final da vida é a cruz. Terrível isso, né? Mas é mais ou menos isso, é a aprovação. É a nossa postura que a gente tem que dar no exemplo diante das dificuldades e das lutas. Compreendendo que nenhum preconceito ele deve ser alimentado pelas pessoas, porque a vida é sucessiva. As nossas personalidades irão se alterar ao longo das vidas futuras. Então, do ponto de vista espírita, o estado natural é transitório. É estar em algum lugar, é estar de um jeito. Eu estou Sandro, ela está Luzia, ele está Fernando, ela está Sandra, ela está Graça, ele está Fernando, porque nós estamos assim, né, Jorge? Nós estamos assim nesta vida. E nós poderemos exercer outros papéis em outros corpos. Às vezes até como mulheres. E eu falo para vocês assim publicamente, não estou pronto para ser mulher. Não porque sou machista, porque para ser mulher tem que ser muito guerreiro. Ou guerreira. Porque as mulheres em muitas coisas dão baile em nós. Em muitas coisas. Então, estar preparado para essas vidas futuras é algo que nós precisamos fazer agora. E a imortalidade, a ideia da imortalidade conforta, ajuda a gente a transpor as barreiras da dor. Ela não afasta a dor 100%, porque jamais nós conseguiremos apagar da nossa experiência algo que aconteceu efetivamente conosco. Por isso que quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos lá no Evangelho, porque serão consolados, é porque todos eles ou elas estarão sujeitas às leis divinas. E nós poderemos alterar o curso desse sofrimento se nós agirmos de maneira positiva, enfrentando aquela dificuldade com coragem, com resignação, com fé e com uma virtude que é uma das mais difíceis de se desenvolver, que é a perseverança. A perseverança é uma virtude, dentro daquelas que foram ensinadas por Aristóteles, por Platão e por Aristóteles, que é uma das mais difíceis da gente ter. Porque sem ela, nenhuma das outras virtudes, por exemplo, se consolidarão em nós. A perseverança, portanto,
deve estar em pauta em nossas vidas. Para enfrentar a dor, para enfrentar a dificuldade, nós precisamos lutar contra esses sentimentos ainda inferiores. Porque se hoje a gente sofreu alguma perseguição, seja qual ela for, a gente tem que estar em mente, né, uma diretriz muito importante que certa vez eu ouvi de um companheiro muito experiente do movimento espírita. Permaneça no bem. Essa já é a diretriz, tá, gente? Permaneça no bem, permaneça no amor e no trabalho. Quem estiver com a verdade, pela verdade será reconhecido. Eu nunca mais esqueci disso. Porque a gente vai vivendo a nossa experiência terrena, cada um, né, no seu contexto, na sua vida, na sua família, cada família de um jeito, cada família tem o seu cadinho de evolução. Né? Eu gosto muito de algumas ideias que Chico traz para a gente sobre família, porque nós estamos na família que a gente precisa, a gente necessita, e muitas das dores que a gente sofre estão ali, não por acaso, não porque Deus quer que a gente sofra, porque Deus nos criou para a felicidade, muito pelo contrário, muitas vezes essa dor é gerada por um reajuste que precisa ser concretizado. E esses reajustes, eles fazem com que, através da necessidade, as pessoas se conectem em determinadas experiências. E ali a gente vai vivenciar aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Todavia, nós precisamos fazer um parênteses. Nenhuma convivência deve trazer prejuízos ao nosso íntimo, ao nosso interior. Quando a gente estuda, por exemplo, os laços matrimoniais do ponto de vista espírita, fica claro que muitas vezes é necessário romper determinadas relações que vão se tornar cada vez piores para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, do ponto de vista espírita, não há problema você, às vezes, colocar um ponto numa relação que está extremamente perniciosa, trazendo até insegurança para a sua vida. É claro que a providência divina fará com que, em determinadas experiências futuras, esses espíritos se encontrem novamente. Mas não precisa casar de novo. Às vezes vem como irmão mais velho, vem como irmão mais novo. Às vezes vem como pai, como mãe. Às vezes vem como sócio de empresa. Eu conheço sócios assim que brigam, feito marido e mulher. E não conseguem se largar. E não é por conta das questões financeiras, não. Porque já enfrentaram tantas lutas e estão juntos ali. E a gente percebe que isso é uma ligação espiritual que requer das pessoas, às vezes, habilidade em lidar com essas situações de maneira madura. Mas nós vamos errar. Por isso que o espírita não é alguém que está pronto, mas alguém que está em desenvolvimento. Eu gosto demais de olhar a doutrina espírita sobre essa ótica da imperfeição. Parece até bobagem, né? O espírita falando de imperfeição. Sim! Nós precisamos olhar para o espelho e ver que nós somos seres imperfeitos. Reconhecer aonde encontram-se as nossas imperfeições, as nossas mazelas. E pedir forças a Deus, a Jesus e aos bons espíritos para que a gente vença essas imperfeições. Devagar, gradativamente. Nos cursos, quando a gente fala da reencarnação, é muito engraçado, porque a gente vai explicar o processo, como é que se dá, como é que acontece e tudo mais. As aulas da reencarnação são lindas, revolucionárias quase, porque tem um aspecto filosófico lindo. Né? Mas quando a gente fala que a pessoa pode dividir a sua dívida em várias prestações, as pessoas abrem um sorriso até o ouvido. Porque parece que tira aquele peso das costas. Né? Será que eu tenho que vencer tudo numa existência? Imagina! Quem que vira, né, vou usar uma referência de fora do movimento espírita, uma Madre Teresa de Calcutá, depois de uma palestra espírita? Quem deseja fazer o bem com entusiasmo, com força, com coragem, depois de uma preleção evangélica? A gente se sente entusiasmado.
Mas na hora do fazer, meu pai do céu. Certa vez eu recebi um retorno de um amigo que começou a fazer um trabalho lindíssimo, que ainda existe em Campinas, com pessoas em condição de rua. Ele conta que ele estava assim, ele saiu da casa dele, quase um espírito de luz. Ele falou assim, Sandro, pensa numa alma levada. Coloquei uma roupa, eu coloquei, né, a coragem, o amor no coração. Quando eu me deparei com aquelas almas, daquele sofrimento, eu fiquei perdido. E entendi que, acima de tudo, né, acima das minhas vontades, estava a necessidade de eu me preparar para aquela tarefa. Então, eu fui estudar como lidar com pessoas em situação de rua, o que dizer, o que falar, como abordar, como ter uma conversa fraterna com eles, como envolvê-los num sentimento de amor. E eu fiquei um tempo longe do trabalho e depois eu fui, com o mesmo entusiasmo, mas com um pouco mais de sabedoria para lidar com situações de grande dificuldade. Então, esses somos nós, espíritos, espíritas, transitando por este mundo, cada um daqui presente hoje, com a sua especificidade, procurando entender as lições espíritas que as obras fundamentais nos traz. Por isso que a gente precisa, tudo isso que eu disse, a gente se conectou com determinadas ideias que estão lá, presentes no Evangelho segundo o Espiritismo, presente no Livro dos Espíritos, porque a nossa destinação, o nosso resultado é sermos felizes, é buscarmos a felicidade de todas as formas possíveis e inimagináveis, porque nós nascemos para a felicidade. Ninguém nasce para sofrer. O sofrimento é fruto de situações anteriores de outras vidas e, quiçá, a maioria delas de situações que nós mesmos provocamos nessa existência. Então, precisamos ter o quê? Compreensão de quem é esse indivíduo, de quem é esse ser, quais são os seus limites e procurar mudar, se aperfeiçoar, né? Gradativamente, transitando pela vida, aperfeiçoando as suas faculdades, fazendo bem, sem precisar ficar colocando em redes sociais que a gente faz isso, aquilo. Aquilo lá que Jesus fala no Evangelho, que a mão esquerda não sabe o que a direita está dando, que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo e tudo mais. E nós percebemos que a partir daí nós vamos crescer, nós vamos transitar melhor por esta experiência terrena, nos conectando com a nossa verdadeira essência, fazendo com que cada vez mais nós possamos transformar o mundo num lugar melhor, num lugar mais justo, num lugar onde todas as criaturas terão infinitas oportunidades para se aperfeiçoar. Esse é o mundo justo que Jesus nos ensinou. Esse é o mundo de justiça que a doutrina espírita nos traz à reflexão. E que cada um, nas atividades que desenvolve, né, no seu trabalho profissional, no seu trabalho no centro espírita, no seu trabalho, às vezes, na sociedade, está ali, colocando um tijolinho para construir um mundo de regeneração. Ou seja, um mundo onde as pessoas serão mais equilibradas, não serão perfeitas, mas elas lidarão melhor com a dor. Elas irão lidar com muito mais positividade, né? Vou usar essa palavra, né? Porque nós somos positivos. Todo espírita é filosoficamente positivo. Ele vai lidar com essas questões de uma maneira mais branda, construindo um mundo melhor e uma humanidade muito mais feliz a partir de nós mesmos. Tudo bem? Eu acho que o Espiritismo promove em nós essa vivência. Se nós sofremos qualquer tipo de preconceito, dificuldade ou dor, que a gente possa se ajudar, que a gente possa dar as mãos. Às vezes a gente sofre sozinho e não conta para um amigo ou para um irmão que nós estamos passando. Às vezes até por vaidade. A gente não vai na assistência espiritual porque a gente é dirigente. E às vezes a gente está sofrendo muito. E olha, eu conheço pessoas, na nossa casa mesmo, que têm cargos de direção
E às vezes vai na assistência espiritual. Porque quanto mais responsabilidade numa casa espírita, parece que mais perseguição sofre. Ou mais provações. As pessoas são submetidas. Então, a gente, às vezes, cai. A gente sofre. E a gente precisa uns dos outros para que a gente possa seguir em frente. E esse sentimento, eu tenho certeza que a gente encontra aqui, nessa sala virtual. A gente está longe, mas nós estamos conectados por esse sentimento de amor, de fraternidade e na esperança de construir um mundo melhor.